As últimas horas foram de alguns reveses para o departamento de futebol no que diz respeito à qualificação do grupo de Roger Machado. Dois nomes ditos especificamente pelos empresários dos próprios atletas, inclusive indicando um caminho, um futuro, um destino para que eles venham a atuar no segundo semestre. E outro, numa operação um tanto controversa, em que envolve também o rival Grêmio. A gente vai falar sobre isso e agora o caminho do Inter na janela de transferências. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Inter, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base, a casa da base que não está nem um pouco boa, né? Por conta aí dos movimentos do Sub-20, né, do Brasileirão Sub-20, o Inter numa campanha horrenda. A gente vai falar sobre isso hoje ainda, tá? Na parte da tarde eu vou trazer algumas questõezinhas aqui importantes do que eu andei conversando aí com o Fernando Machado, que é especialista, né, nas categorias de base, e também com outras pessoas lá de Alvorada, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, bora a gente continuar subindo aqui o número de inscritos para chegar em 70 mil lá em 31 de dezembro, que é a nossa meta. Lembrando que o teu like é importantíssimo, o teu compartilhamento também é importantíssimo e mais, o teu, te inscreve lá, entra em kto.bet.br, vem fazer parte da nossa galera e aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer. Mundial definido, né? E aí agora o bicho começa a pegar, tem muitas possibilidades do final de semana também, os brasileiros, né, com ganho aumentado, cara, tem muita coisa bacana e claro, a Liga do Milhão, né? A maior liga de palpites do Brasil. Entra lá, kto.bet.br, mas não esquece que tu tem que ter mais de 18 anos e principalmente tem que brincar com responsabilidade e moderação. Gente, assim, tava falando rapidinho com o Fernando Machado, né, que é um parceirão que eu tenho e conhece tudo de base, mas tudo de base. Campanha do Brasileiro Sub-20, ela é horrorosa, né? 15 jogos, pior ataque com 12 gols, a 11ª defesa, né, se a gente for olhar, com 22 gols sofridos, é uma média como poucas vezes teve. E assim, tem muita gente falando sobre a questão de que o Inter está jogando com jogadores abaixo, né, do nível ou abaixo em idade, né, e não é bem assim. Se a gente pega, por exemplo, aqui, os que mais jogaram, tá? A lista dos atletas que mais jogaram no ano pelo Sub-20, tu tem até o Raikkonen, que de vez em quando jogava e tal, isso e aquilo, que é um jogador, inclusive, que o Roger chamou, né, no profissional, mas aqui, em comparação com outros anos, tu tem poucos atletas 2006, 2005, menos ainda. Tu tem, 4 atletas 2005, 4 atletas 2006 e só 2 atletas 2007. 2007 para 2025 a gente teria 18 anos, né? O outro teria 17 e o outro teria 16. Aí tu até tem, mas cara, não é tão verdade assim, porque o Internacional tem esse time aí já tudo com 18 para 19. Não é tão verdade assim que o Inter está jogando com jogadores abaixo da categoria, tá? Mas eu quero falar com vocês, eu vou falar mais sobre isso de tarde, tá? Vamos falar só de base no conteúdo da tarde. Agora eu quero falar sobre o Irala, o Zanocelo e o Kaique. Cara, o Inter tá batendo muito na tecla toda vez que tem um vídeo ou alguma informação sobre o Kaique, de que nunca quisemos o Kaique. O Kaique nunca esteve no departamento de futebol do Inter como lista ou como nome de lista, nem nada, tá? E assim, eu respeito a assessoria quando vem entrar em contato e tal, dirigentes, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? O Inter estava esperando o 1º de julho para de repente seduzir o cara com um pré-contrato e aí botar uma pressão no Juventude, por conta aí da possibilidade, né? Ele tem um vínculo com o Juventude até o final do ano e o Inter estava esperando o pré-contrato para assinar. Ele não fala abertamente e bate muito na tecla de que não é verdade, justamente para não parecer aliciamento ao jogador. E aí o Juventude daqui a pouco pegar e gritar mais alto. Mas
sim, o Inter tinha interesse no Kaique. O Kaique está indo para o Grêmio numa operação de 5 milhões de reais, podendo ainda pegar mais 2. Tipo assim, o Grêmio dá 3 agora, 2 parcelado e ainda libera jogadores. E se o Juventude não quiser os jogadores que o Grêmio vai liberar, o Grêmio ainda bota 2 milhões. São 7 milhões de reais por um jogador que vai ficar livre no mercado agora daqui 6 meses. Eu, particularmente, acho que é espetacular que o Inter não tenha feito esse negócio. Porque esse jogador, ele é um Ronaldo. Por mais que ele tenha jogado bem em 2024 com o Roger, ele é um Ronaldo. Ele tem um ligamento cruzado anterior, recém-feito, e não está em boa fase. Então, até a gente pegar o cara, até a gente botar o cara numa fase boa, já chegou aí o Fluminense, já chegou o Flamengo, e os caras estão passando por cima da gente. Então, a gente precisa fazer agora essa parada. Quando chegar agora dia 28, ir para cima dos caras, melhorar o físico e a parte técnica, tática, para daí sim ter possibilidade de enfrentamento em cima dos reforços que a gente vai trazer. Tem os outros 2 nomes que daí a gente falou com os empresários, tá? O Demoliner, Douglas Demoliner, o canal do cara, tá aqui em cima depois do vídeo dele, tá? Recupera. Vale. É demais. O cara tá com quase 15 mil inscritos. Vale dar uma força para ele lá também. O Demoliner falou com o empresário do Zanocelo. Tá na Europa, tinha possibilidade. Ele era do Santos. Tá na Europa, possibilidade de sair da Europa, voltar para o Brasil e tal, foi oferecido por alguns clubes, foi oferecido para o Internacional e ele deixou muito claro, o empresário, né? Não há nenhuma possibilidade de jogar no Inter, ele vai seguir na Europa, possivelmente no futebol português ou espanhol, uma vez que também, né, tem alguns nomes, alguns clubes já sondando o jogador. O jogador provavelmente, inclusive, vai ser vendido pelo Santos ou vai rescindir com o Santos. Então, tendência, ele tinha um contrato até 2027, saiu de lá porque disse que não queria mais jogar no Santos, que não estava feliz lá, tinha perdido espaço, e aí por conta disso, então, o Santos liberou ele para... Saiu de lá porque estava insatisfeito, deixou muito claro isso para o presidente, para o diretor de futebol do Santos, e o cara chegou aí e disse, então beleza, encaminha teu futuro em outro lugar aí, vai ser emprestado, ou se a gente conseguir um bom negócio para ti, a gente te negocia. E aí ele foi para a Europa, então, o Zanocelo. Mas o Irala não. O Irala tinha a possibilidade do Inter contratar, o Inter estava tentando, inclusive, conversar com o São Lourenço, tinha um cara específico do departamento de futebol tratando sobre isso, mas, no final das contas, o Shabab Al-Ali, tá? Ele vai contratar este jogador por 3 milhões de dólares. Tinha falado sobre a possibilidade do Inter pegar e avançar, né? Tentar cortar esse negócio no meio aí e tal, mas o Inter não tentou, o Inter de forma nenhuma tinha 3 milhões de dólares para oferecer ao São Lourenço, muito menos à vista. Imagina, à vista não tinha parcelado, o São Lourenço não aceitou. Os caras foram lá e botaram 3 milhões na bucha. O empresário do jogador, o Juan Oler, falou comigo ontem à noite sobre isso. A gente estava ainda em meio ao entre vozes, né, falando de que ele está indo para os Emirados com passagem marcada já, inclusive não tem mais nenhuma possibilidade do Inter atravessar o negócio. Então são 3 nomes que o Inter praticamente deixa de fora. Kaique, Zanocelo e Irala. A partir daqui também tem a questão do William Arão, que estaria bem encaminhado com o Santos, ainda que esse estaria era de alguns dias atrás, né? O pessoal de Santos falou que estava tudo fechado, tudo certo, mas até o momento nada de informação a respeito disso. A gente ainda tinha o Rafael Tolói como um nome, né, que talvez pudesse aí ser um zagueiro, e o Inter quer um zagueiro. O Inter quer um zagueiro, tem boa parte dos empresários sabem sobre isso, inclusive que a gente fala, o Inter pediu um zagueiro, e eu espero que não seja porque está vendendo o Vitor Gabriel, até porque a gente vai descobrindo os jogadores também, né? O Lautaro Dias do Cruzeiro, parece que o Wallace também envolvido. Eu gosto do Wallace, tá? Só que nesse momento ele não tá em alta no Cruzeiro, ele não tá bem, ele não tá nem jogando no Cruzeiro. Mas que é um bom jogador, eu não tenho dúvida, mas eu não trocaria o Vitor Gabriel pelo Wallace, eu tentaria fazer um outro brick. Enfim, o que tu acha desses nomes aí? O que tu acha das possibilidades do Inter no mercado? Tá otimista? Talvez, só na camisa, né, para estar otimista nesse momento, porque eu tô ficando bem preocupado, principalmente porque está chegando julho, a janela vai abrir, a gente vai voltar a jogar futebol e o importante seria ter, pelo menos, reforços encaminhados agora, enquanto a gente ainda tem esse tempo de treinamento, né, do dia 28 até o dia 12, quando a gente joga contra o Vitória. Beleza?
Bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Eu espero que tu tenha usado a tua noite ontem para comer um pastelzinho dos melhores na hora do pastel, tá? Usa o cupom GRENAL10. GRENAL10 por quê? Porque a Hora do Pastel também é parceira do Bruno Soares, meu camarada dos Donos da Bola. Então a gente fez essa dupla, essa parceria aqui e certamente, a gente vai, falar muito da Hora do Pastel, porque é a maior franquia de pastéis do Brasil, tá? Fala com eles, aproveita o Grenal 10 e vai comer um baita pastel. Valeu? Forte abraço. Tchau.